nossas cidades, rios, mares, campos e espaços. O meu coração sem fronteiras, no seu doce caminhar, persegue cantante com pressa, sabendo onde vai chegar. O meu coração sem poesia é um coração de poeta, buscando num chão bem distante as marcas de um homem de guerra. Ele persegue no tempo pegadas no caminhar cansado do meu paizinho pregador que só ensina o amor. A sua bondade mansa, de vocação muito fina, ajuda os viajantes desta longa e árdua lida. Meu paizinho caminheiro, amigo dos de jornada, guias à luz celeste e cobrar nunca por nada. Meu paizinho andarilho, um dia vais descansar. Agradecerei tua guerra, teu saber e teu sonhar. Oh, meu querido paizinho, sabendo tuas noites chorar, aumentarei minhas forças para sempre te acompanhar. Caminheiro samaritano, conhecendo tuas vitórias, tuas alegrias, me recordarei de tudo, das madrugadas longas e frias, meu querido paizinho, que passavas a... Amém, meus amados irmãos. Cumprimento meus irmãos na gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, cooperador João Cláudio Girola. Hoje estarei levantando um grande clamor pelos pais, pelos filhos e pelos netos. Amém? Hoje estarei orando por todos os pais. Hoje se comemora o Dia dos Pais. Amém? Nós devemos agradecer a Deus por ter um pai maravilhoso que cuida de nós todos os dias. Amém? Nós temos um pai que olha por cada um de nós, que não nos abandona. Amém? De maneira nenhuma. Ainda que seu pai te abandonar, sua mãe, o nosso Deus jamais vai te abandonar. Amém? Vamos orar aí pela Joyce Reginato, que está entrando nesta live de oração. Pela Thaís Costa. Amém? Vamos entregar nas mãos de Deus, tá? Se você tem um doente dentro de casa, o seu paizinho está doente, né? Pega aí um copo com água para nós orar, uma peça de roupa, amém? Ou a chave da casa, do carro, ou a sua carteira de trabalho, seu currículo, amém? Nós vamos entregar nossa causa nas mãos de Deus, amém? A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, para a glória de Deus, amém? Honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Deus fala na sua palavra para honrar o pai e a mãe, para que Deus venha prolongar os teus dias de vida sobre a face da terra. Nós vemos aí, né, que está havendo uma grande inversão, né? Amém? Em vez dos filhos enterrarem os pais que estão enterrando teus filhos. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus pede para os filhos honrar ao teu pai e a tua mãe, para que te prolongues anos de vida na terra. Quando o filho desobedece o pai e a mãe, amém, ele perde, né, uma parte da vida aqui na terra, dada por Deus, amém? Porque os filhos desobedientes, né, que não obedecem a pai e a mãe, vem o castigo. Quantos filhos que não aceitam a correção de um pai, de uma mãe, amém? E muitas das vezes estão dando murro em ponta de faca, amém? Mas nós vamos orar pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, por todos os doentes. Vamos orar pela Sagrada Família, amém? Vamos entregar nossa família nas mãos de Deus, amém? Então você que está aí
na sua casa, no seu carro, na sua empresa, aonde você estiver, nós vamos estar orando por você, amém? Deus vai te guardar, te proteger e te abençoar. E Deus abençoe aí meus irmãos, minhas irmãs que estão compartilhando esta live de oração, amém? A oração tem sido um sucesso, amém? Tem pessoas agradecendo pela cura do Covid-19, tem pessoas agradecendo pela restauração do casamento, tem pessoas agradecendo pelas portas abertas de emprego, tem pessoas agradecendo pela solução dos problemas. Não é para glorificar o meu nome, não é para exaltar o meu nome, mas é para exaltar, glorificar e enaltecer o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém? Então vamos falar com Deus, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, vamos orar pelos nossos vizinhos, pelos doentes nos hospitais, pelos que estão na cadeia pública, amém? Vamos orar por todos que estão aí enfrentando a pandemia, né? Muitos enfrentando dificuldade financeira, muitos não têm até o que colocar na mesa, mas o nosso Paizinho querido, né? Criador do céu e da terra, Ele vai suprir o desejo de vosso coração. A Bíblia diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis, mas se guardardes os meus mandamentos, amém? Então, para receber uma bênção da parte de Deus, temos também que estar guardando os mandamentos do Senhor, amém? Então vamos falar com Deus. Pare tudo o que você está fazendo aí e vamos falar com Deus, amém? Eu creio que muitos estão aí curtindo o dia dos pais, né? Com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, amém? Mas nós vamos orar a Deus agradecendo esta rica oportunidade que Deus nos dá, amém? Sou pai de 7 filhos, né? Amém? 4 filhas e 3 filhos homens, amém? Os netos eu já perdi a conta, não sei, deve ser uns 12 netos, amém? Mas a vitória é grande, né? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Vamos falar com Deus? Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Bondoso Deus e soberano Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento sagrado de oração, ó Pai, ao qual me encontro mais uma vez diante da Tua presença, para pedir permissão para entrar no Teu tabernáculo santo, para pedir perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas, e Te agradecer por mais um dia de vida. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, em Tuas mãos entrego, meu Deus, a minha família, os meus filhos, as minhas filhas. Abençoa os pais dos meus filhos, Senhor. Abençoa as mães dos meus filhos, ó Pai. Derrama a Tua bênção sobre a Sagrada Família. Visita, meu Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão comemorando com seus familiares o Dia dos Pais. Que o Senhor venha abençoar cada pai, meu Deus, neste momento de oração, ó Pai. Olha esse pai que está doente na cama, meu Deus. Visita agora, ó Pai, e venha trazer saúde, meu Deus. Esse pai que está internado no hospital, meu Pai, visita agora e venha trazer saúde, meu Deus. Olha aí essa mãe que faz papel de pai, Senhor. Eu apresento nas Tuas mãos santas, meu Deus. Venha abençoar a Sagrada Família, Senhor. Venha abençoar os filhos, as filhas. Venha abençoar poderosamente, meu Deus. Estende Tuas mãos de amor. Estende Tuas mãos de misericórdia. Ó Pai de amor e bondade. Joga por terra, ó Pai, todo bombardeio do inferno contra a saúde do meu irmão, contra a saúde da minha irmã. Joga por terra, ó Pai, todo espírito de enfermidade, Senhor. Olha aí, ó Pai, esse pai de família que sai todos os dias para ganhar o sustento da Tua família. Venha guardar na ida e na volta, meu Deus. Abençoai os médicos, Senhor. Abençoai as médicas, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os médicos, Senhor, que estão de plantão, Senhor. Porque eu creio, meu Pai, que os médicos simbolizam anjos de Deus na terra, salvando vidas. Senhor, venha abençoar, ó Pai, meus irmãos, minhas irmãs que estão orando por esse ente querido, meu Pai, que está numa cama de hospital, ou está doente, meu Deus.
Visita esse ente querido, Senhor. Visita essa família, meu Pai. Joga por terra, meu Pai, todo laço do inimigo, meu Deus, toda a fúria de Satanás, Senhor. Senhor, joga por terra o impedimento, meu Deus, nas redes sociais, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, repreende esse tranca-rua, Senhor, que tem se levantado com a fúria tremenda, meu Deus, para trancar as portas da moradia, para trancar as portas, Senhor, da cura divina, para trancar as portas da prosperidade, as portas do emprego. Joga por terra, meu Deus, toda amarração do inferno. Joga por terra, meu Deus, toda obra do diabo, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Realiza um milagre, Senhor. Realiza um milagre, meu Deus, pelo poder do teu amor, pelo poder da tua graça, da tua infinita misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Visita meus irmãos que estão em oração, ó Pai. Visita minhas irmãs que estão em oração, ó Pai. Venha guardar o lar do meu irmão. Venha guardar o lar da minha irmã. Olha aí, ó Pai, este lar que é bombardeado, Senhor, por obras malignas, Senhor. Venha desfazer toda a obra do mal que foi realizada na catatumba, no cemitério, nas grutas, nas pedras, nas cachoeiras, nos riachos. No nome de Jesus Cristo, Senhor, intercede, meu Deus, pelo poder da oração. Intercede, meu Deus, pelo poder do grande clamor a Deus. Eis-me aqui clamando pela Sagrada Família. Olha este casamento que está destruído, meu Pai. Esta família que está desmembrada, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos santas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha abençoar os casais, Senhor. Coloca amor no coração da esposa. Coloca amor no coração do esposo. Coloca amor no coração dos filhos, das filhas, dos netos, das netas. Dá o livramento, meu Deus. Dá o livramento, Papai querido. Dá o livramento para a minha família. Dá o livramento para a família do meu irmão. Dá o livramento, meu Deus. Joga por terra, Senhor, todo impedimento na oração, ó Pai. Esse irmão que está passando prova até mesmo na hora da oração, Senhor. Visita esse irmão agora, ó Pai. Visita esse irmão que foi ameaçado de morte. Visita essa irmã que foi ameaçada de morte. Dai o grande livramento, meu Deus, ao qual todos os dias, ó Pai, eu estou orando pela Sagrada Família. Recebe minhas orações, ó Pai, na madrugada. Recebe minhas orações ao meio-dia. Recebe as minhas orações às 18 horas da tarde. Confirma o milagre, Senhor. Confirma a libertação, meu Pai, para esse homem que está aprisionado no vício, na bebida, no álcool, nas drogas. Liberta, meu Deus, esse homem, essa mulher. Liberta, meu Deus, essa criança dessa enfermidade. Olha aí, ó Pai, olha aí, ó Deus. Quantas crianças entubadas, quantas pessoas entubadas, meu Pai. Visita, meu Deus, que estão ali no hospital, Senhor, no Hospital Mário Gatti, Senhor. Visita os que estão lá internados no hospital da Unicamp, meu Pai, da PUC, da Beneficência Portuguesa, meu Pai. Visita os que estão internados ali no hospital, Senhor Jesus Vera Cruz, Senhor. Ó Deus, visita os que estão hospitalizados ali no hospital da Unimed, meu Deus. Visita, meu Deus, neste momento de oração. Visita todos os irmãos que estão internados no Hospital Samaritano, meu Pai. Visita meus irmãos, Senhor, que estão ali, ó Pai, hospitalizados entre a vida e a morte, Senhor. Esse homem que acaba de falecer, essa mulher que acaba de falecer, essa criança que acaba de falecer. Devolve o espírito de vida, meu Deus, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, esse homem, essa mulher que está sofrendo da coluna, meu Deus, visita agora, ó Deus, e vai curando esta coluna, meu Pai. Coloca as tuas mãos sobre esta coluna, Senhor. Venha endireitar esta coluna, ó Pai. Esse homem que está até na cadeira de roda, porque tem um desvio na coluna. Eu creio no milagre, meu Deus. Venha levantar os paralíticos, Senhor. Venha curar o cego, meu Deus. Venha curar o surdo, meu Pai. Venha entrar com providência, Senhor. Entra com providência nos quatro cantos da terra. Abençoai o prefeito desta cidade. Abençoa, meu Deus. Toma em tuas mãos santas os ministros, Senhor. Os governadores, ó Pai. Toma em tuas mãos santas a presidência da república, meu Pai. Senhor Jesus de Nazaré, a tua palavra nos manda, ó Pai, a orar por todos que estão em eminência, meu Deus, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada na face da terra. Tem misericórdia, meu Deus. Tenha compaixão, Senhor. Visita meus irmãos, Senhor,
Visita minhas irmãs, Senhor, que estão colocando uma causa impossível nas tuas mãos santas. Realiza o milagre, meu Deus. Realiza o livramento, Senhor. Realiza a proteção divina, meu Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Esse irmão que está tentando suicídio, essa irmã que está tentando suicídio, joga por terra o demônio do suicídio. Joga por terra, meu Deus, o demônio do câncer. Joga por terra o demônio da AIDS. Joga por terra o demônio do Covid-19. Venha curar todos que estão entubado, meu Deus, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha. Venha ungir a garganta do meu irmão, venha ungir o pulmão, meu Deus, venha ungir o sangue, Senhor. Senhor Jesus de Nazaré, derrama a unção da saúde sobre a face da terra, Senhor. Tem misericórdia do teu povo que clama, que ora, que busca de dia e de noite, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Visita meus irmãos, ó Pai, que estão festejando o dia dos pais com seus familiares. Abençoa esse dia, ó Pai, que o Senhor venha trazer muita alegria dentro do lar e da família, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a família é o vínculo do teu amor, Senhor. Derrama chuvas de bênção, ó Deus. Derrama o livramento, ó Pai. Abençoa GG Gomes, ó Pai. Estende tuas mãos sobre a vida dela, meu Deus. Abençoa Juscelia, meu Pai, toda a sua família. Abençoa Matilde Reis e toda a sua família. Abençoa, meu Deus, todos os pedidos de orações que se encontram nas minhas mãos, ó Pai. Visita a Aparecida Mariana, Senhor. Visita Maria Aparecida, Senhor. Visita Neuza Pacheco, Senhor. Visita Amanda, meu Deus. Visita Marli Lima, Senhor. Andréia Ferraz, meu Deus. Aparecida Alexandre, Senhor. Nereide Santos, ó Pai. Visita Cida Cacique, meu Deus. A Fabiana Fonseca, meu Deus. Visita Eliane e Valmiro, meu Pai. Visita Cris Balbino, Senhor. Visita Maura Lima, Senhor. Visita Antônio Marcos, meu Deus. Visita Thaís Costa, Senhor. Visita, Senhor da glória, a Vânia Souza, meu Deus. A Lilian Kelly, Senhor. A Marina Lázaro, Senhor. Visita meus irmãos que depositaram a sua fé na oração, ó Pai. Olha aí, ó Pai, quantos irmãos que têm fé, Senhor, e entregaram os currículos para a oração, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem abençoar as grandes empresas, vem abençoar os empresários, vem abençoar as empresárias, lojas, comércio. Derrama prosperidade sobre a vida das empresas, Senhor, sobre a vida dos empresários, Senhor, das grandes indústrias, meu Pai. Prospera, meu Deus, na mão do empresário, para que novas portas de emprego venham ser abertas no nome de Jesus Cristo. Senhor, tem compaixão do teu povo, tem misericórdia do teu povo. Visita as famílias necessitadas, visita as famílias carentes de um milagre, meu Deus. Realiza um milagre, Senhor. Realiza um milagre da casa própria, Senhor. Realiza um milagre, meu Deus, da libertação. Realiza um milagre da cura divina. Realiza um milagre, meu Deus. Joga por terra, Senhor, toda a muralha do inferno, meu Deus. Esse demônio que tem se levantado, meu Pai, para tirar a paz, Senhor, desta família, Senhor. Olha aí, ó Pai, este casamento que está sendo destruído por uma obra do mal, Senhor, por uma obra de inveja, Senhor. Venha repreender, jogar por terra, no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha consagrar, Senhor, o copo com água, meu Deus, que muitas pessoas possam beber da água consagrada e serem curadas, libertas, transformadas, no nome de Jesus Cristo. Olha aí, ó Pai, este pai de família que se encontra aprisionado nos vícios, nas drogas, venha libertar este pai de família, Senhor. Olha aí, ó Deus, este pai de família desempregado, Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Abre as portas do emprego, meu Deus. Visita, Senhor da glória, esse pai de família que tem uma família numerosa e ganha um salário minguado. Toca no coração do seu patrão para aumentar o seu salário, no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, visita esse pai de família que se encontra atrás das grades, Senhor. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha. O homem não foi feito para viver engaiolado como um bicho, como um animal. Venha repreender o demônio do crime, venha repreender o demônio do assalto, da violência, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dai o grande livramento, meu Pai, nos quatro cantos da terra, Senhor. Derrama a unção da saúde, meu Deus. Derrama a unção da saúde, Senhor, sobre os teus filhos, Senhor. Ó Deus todo-poderoso, ó Deus maravilhoso, venha operar sinais de maravilha, venha operar sinais de prodígio, no nome de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia, Senhor, ó Deus de poder. Estende tuas mãos santas, meu Deus, sobre a vida financeira dos teus filhos, sobre a vida espiritual, sobre a vida material, sentimental, amorosa, conjugal, familiar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os casais, Senhor. Abençoa
abençoa, Senhor Jesus, os filhos, as filhas, abençoa os netos, as netas, Senhor Jesus, dá o livramento para as crianças, Senhor, no lar, meu Pai. Quantos acidentes domésticos têm acontecido, meu Pai, dentro do lar, Senhor. Venha guardar as crianças, Senhor. Repreende, Senhor, a cegueira espiritual, Senhor. Repreende o desânimo espiritual, Senhor. Abençoa os jovens, ó Deus. Prepara o coração do meu irmão, prepara o coração da minha irmã para se entregar aos teus pés, ó Pai, de corpo, alma e espírito, no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, meu Deus, eu oro pelo Lucas Vilela, Senhor, abre a porta para ele de bom emprego, de bom salário, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, intercede pelo Lucas Vilela, Senhor, intercede, meu Deus, pela Sônia Maria, Senhor, abre as portas de bom emprego, de bom salário, de bom ganho, no nome de Jesus Cristo. Intercede pela Tauane Aparecida dos Santos, ó Pai, abre as portas de bom emprego, de bom salário, de bom ganho, no nome de Jesus Cristo. Senhor, intercede pela Pamela Cristina da Silva, meu Pai. Intercede, meu Deus. Abre as portas, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, meu Deus. Eu oro, meu Pai. Visita Beatriz de Moraes Mariano, Senhor. Abre as portas de bom emprego, de bom salário, de bom ganho, no nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, o Vitor Hugo Pires da Silva, meu Pai. Visita, meu Deus, neste momento de oração, ó Deus, o Vinícius Augusto Pires da Silva, meu Pai. Visita a Luana Carolina, Senhor. Visita, meu Deus, agora, Senhor. Venha abençoar poderosamente, ó Pai, todos esses currículos que estão em minhas mãos, Senhor. Visita o William Camargo de Souza, meu Pai. O Leilson Chaves dos Santos, ó Pai. Visita meus irmãos que estão pedindo oração, ó Pai, em busca de uma porta aberta de emprego. Visita o Daniel Souza Silva, meu Pai. Toma em teus braços de amor, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu creio no poder da oração, eu creio no poder do milagre. Visita, meu Deus, Ana Maria Ribeiro da Silva, Senhor. Senhor, estende tuas mãos santas, meu Deus, e joga por terra toda barreira, todo impedimento, meu Deus, que impede o meu irmão, minha irmã tomar posse da vitória. Senhor Jesus de Nazaré, vá de encontro a esta família, meu Pai, que está sendo perseguida, ó Pai, por obras malignas, Senhor, por obras satânicas, obras diabólicas, Senhor. Olha aí esta família que briga de dia e de noite. Eu represento nas tuas mãos, Senhor. Repreende o mal, Senhor. Visita o Mateus Rodrigues Nunes, Senhor. Abre as portas com porta do céu, ó Pai. Visita a Ariane, Gabriele, Reginato, meu Pai. Visita o Cleide dos Santos Aragão, Senhor. Visita, meu Deus, a Joyce Cristina Reginato, Senhor. Intercede, meu Deus, na oração, Senhor. Visita o Tiago Rodrigues Nunes, ó Pai. Visita o Mailton Alves Filho, meu Deus. Visita, meu Deus, a Edileuza Cândido, Senhor. Visita o Diego Vieira, meu Pai. A Edileuza Cândido do Rocha, Senhor. Senhor, intercede, meu Deus, pelos meus irmãos, Senhor, que estão entregando o currículo para oração, ó Pai. Vai queimando as enfermidades, vai queimando o mal que está atingindo, ó Pai. Visita esse homem, ó Pai, que vai passar por uma cirurgia, ou essa mulher, essa criança. Vem abençoar esta cirurgia, no nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, eu entrego nas tuas mãos este irmão que tem uma entrevista, meu Deus, ao qual já foi chamado, meu Pai, para uma entrevista de trabalho. Eu coloco nas tuas mãos, meu Deus. Vem abençoar, meu Pai, vem aprovar, no nome de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Tenha compaixão, Senhor. Vai tocando agora nos doentes, Senhor. Toca agora nos ossos, meu Pai, desse irmão que está com câncer nos ossos, meu Pai. Venha curar este irmão do câncer nos ossos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Esse caroço no seio, meu Deus, esse caroço canceroso, arranque e joga por terra, no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus de Nazaré, unge, meu Deus, o meu irmão, unge, meu Deus, a minha irmã, na unção da saúde. Derrama saúde, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, confirma o milagre, Senhor. Confirma a libertação, Senhor. Confirma o livramento, Senhor. Livramento para casa, livramento para o carro, livramento para o ônibus, livramento para a empresa, livramento para o trabalho, livramento para os filhos, para as filhas, para os pais, para os parentes, para os amigos. Estende tuas mãos, Senhor. Meu Deus, meu Pai, vem abrir as portas com porta do céu, ó Pai, e envia um batalhão de anjos dentro do meu lar. Envia um batalhão de anjos dentro do lar do meu irmão.
oração, que toda corrente do mal seja banida, destruída, amarrada, acorrentada, no nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, visita a Ana, meu Deus, que se encontra numa cadeira de rodas, Senhor, levanta ela, meu Pai, tira toda a paralisia das pernas, Senhor, tira toda a paralisia dos braços, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita a Rayana, meu Deus, que pede oração pelas suas vistas, ó Pai. A Rayana nasceu cega de nascença, meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, devolve, meu Deus, a vista para a Rayana, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Visita a Dilcinho, ó Pai, que se encontra na cama, ó Pai, que sofreu AVC, meu Deus, estende tuas mãos maravilhosas, Senhor, ó Deus de poder, grande glória. Quantas pessoas doentes na cama, Senhor, quantas pessoas aflitas, meu Pai, quantas pessoas necessitadas, Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã 100 vezes mais, Senhor, que está abençoando esse trabalho de evangelização, Senhor, ó Deus de poder, Deus de maravilha, aonde eu não posso ir, meu Pai, que esta oração chegue aonde eu não posso ir, meu Pai. Dá um livramento para os motoristas, Senhor, dá um livramento para os motoristas de ônibus, Senhor, dá um livramento para os motoristas de Uber, ó Pai, dá um livramento, Senhor, para os taxistas, Senhor, dá o livramento, meu Deus, para os pilotos de moto, Senhor, dá o livramento, meu Deus querido, vem abençoar meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, que estão orando comigo, meu Pai. Estende tuas mãos maravilhosas sobre as crianças, Senhor, guarda as crianças na palma das tuas mãos, Senhor, livra as crianças do demônio da pedofilia, Senhor, livra as crianças do demônio da violência, meu Pai, livra, meu Deus, as mulheres, ó Pai, livra as mulheres dos crimes passionais, ó Pai, dá o livramento, meu Deus, na área financeira, meu Deus, na área amorosa, na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, dai o livramento, meu Deus, estende tuas mãos maravilhosas, Senhor, abre porta onde não tem porta, confirma o milagre, Senhor, confirma a libertação, Senhor, essa família que está desesperada, Senhor, porque esse ente querido está aprisionado nas drogas, Senhor, venha consagrar essa peça de roupa, meu Pai, que esse irmão, essa irmã pegou para trazer libertação para este jovem, para esta jovem, ó Pai, que está aprisionado nas drogas. Tira o desejo da bebida, tira o desejo das drogas, tira o desejo do crack, tira o desejo do êxtase, tira o desejo, meu Pai, dos vícios, no nome de Jesus Cristo. Eu entrego cada causa nas tuas mãos santas, eu entrego cada problema nas tuas mãos santas, porque eu creio no milagre, eu creio na libertação, eu creio na cura, eu creio na transformação, eu creio, meu Deus, na unção divina. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha operar sinais de maravilha, venha operar sinais de prodígio, venha nos santificar, venha nos purificar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, enaltecido, meu Pai. Estende tuas mãos, Senhor, estende tuas mãos de amor, Senhor. Oh, meu Deus, visita os moradores de rua, Senhor, visita, meu Deus, mendigos, Senhor, visita os andarilhos, Senhor, visita, Senhor Jesus, os meus irmãos, minhas irmãs que dormem, ó Pai, nas calçadas públicas, Senhor, ó Deus, é meu irmão que está sofrendo lá fora, Senhor, vem abrir as portas da libertação, ó Pai, porque eu creio no poder da oração, ó Pai, que tu tem poder para transformar a vida dos mendigos, a vida dos andarilhos, Senhor, tu tem poder para trazer eles para a luz, Senhor, repreende esse encosto de miséria que anda com eles, ó Pai, repreende, ó Pai, esse demônio da miséria, meu Pai, que eles também possam alcançar, ó Pai, uma porta aberta de emprego, uma moradia, Senhor, que eles possam viver em paz na face da terra. Tem misericórdia, Senhor, visita essa família que está chorando, meu Deus, a perca de um ente querido, meu Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, venha confortar o coração dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoai os aniversariantes do dia de hoje, ó Pai, estende tuas mãos santas, ungidas e poderosas, meu Deus, realiza o milagre, Senhor, realiza o milagre, meu Deus, pelo poder do teu sangue, Senhor, pelo poder da tua palavra, Deus, não nos deixe nem confundido, nem envergonhado na tua presença, ó Pai. Eu creio no milagre, Senhor, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na transformação de vidas, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem agir em nosso meio, Senhor, vem operar sinais de maravilha,
maravilha, venha operar sinal de prodígio, joga por terra, ó Pai, o tranca-rua das almas, Senhor, joga por terra, meu Deus, toda obra do inimigo, Senhor, joga por terra, Senhor, toda oração contrária, meu Deus, joga por terra todo impedimento, meu Pai, toda barreira, no nome de Jesus Cristo, venha realizar o sonho, meu Deus, do meu irmão, venha realizar o sonho da minha irmã, ó Pai, abençoa, meu Deus, os meus irmãos, minhas irmãs, que tem um projeto na tua vida, Senhor, essa bênção que está encalhada, entra com providência divina, esse irmão que está endividado, essa irmã que está endividada, olha aí, ó Pai, quantos irmãos endividados, quantas irmãs endividadas, que não conseguem saldar suas dívidas, eu apresento nas tuas mãos santas, Senhor, os que estão com dívidas, ó Pai, na farmácia, no comércio, na indústria, os que estão com dívidas, Senhor, na água, na luz, no telefone, os que estão com dívidas, Senhor, nas prestações da casa, do carro, meu Pai, nos seus empréstimos, meu Pai, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, porque tu és dono do ouro e da prata, Senhor, realiza um milagre, Senhor, realiza um milagre, meu Deus, olha aí, ó Pai, essa irmãzinha, ó Pai, que não tem condições de pagar a sua conta de água, Senhor, eu apresento nas tuas mãos, meu Pai, abre as portas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, não deixa, meu Deus, a Sanasa cortar a água dela, meu Pai, entra com providência divina, Senhor, trabalha, meu Deus, pelo poder da oração, trabalha, meu Deus, pelo poder do meu clamor, Senhor, que ela possa dar o seu lindo testemunho, meu Pai, olha aí quantas contas atrasadas, meu Deus, mas eu creio que tu és poderoso para trazer resposta da oração, ó Pai, entra com providência divina, meu Pai, entra com a solução dos problemas, Senhor, joga por terra, meu Deus, todo impedimento, toda barreira, joga por terra, meu Deus, todo mal que está atingindo esta família, este lar, esta casa, este casamento, ó Deus, este carro que não sai da oficina, repreende esse espírito da inveja, meu Pai, repreende esse espírito da inveja que tem destruído casamento, que tem destruído família, que tem causado até morte na família, joga por terra, meu Deus, todo o mal que está atingindo esta nação brasileira, Senhor Jesus de Nazaré, visita esta nação brasileira, estende as tuas mãos santas nos quatro cantos do país onde eu resido, meu Pai, abençoa os moradores aqui, ó Pai, Jardim Boa Esperança, Jardim Lídia, Jardim Conceição, Jardim Flamboyante, Senhor, Parque Brasília, meu Pai, Vila Brandina, Vila Nogueira, meu Pai, ó Deus, visita os moradores ali, ó Pai, Jardim Nilópolis, ó Pai, visita, meu Deus, os moradores mais próximos, meu Pai, que estão aqui, ó Pai, ouvindo esta oração, ó Pai, derrama a tua bênção, a tua libertação, a tua cura, o teu milagre, entra com providência nas causas impossíveis, ó Pai, que todo mal que está atingindo a família caia por terra, que as doenças saiam de dentro do lar do meu irmão, que as doenças saiam de dentro do lar da minha irmã, que toda doença agora pega a sua bagagem, pega a sua mala e bate retirada, em nome de Jesus Cristo, sai espírito da insuficiência respiratória, sai espírito da pneumonia, sai espírito da broncopneumonia, sai espírito das enfermidades, no quatro cantos do corpo agora, vai saindo agora, sai deste homem, desta mulher, desta criança, que todos se sintam bem, no nome de Jesus Cristo, porque nós estamos no pronto-socorro de Deus, na UTI do Senhor Jesus Cristo, e eu creio no milagre da cura, eu creio na libertação, ó Deus de poder, eu entrego esta humilde e simples oração, ó Pai, eu não sei orar, meu Deus, mas o Senhor tem ouvido a minha oração, o Senhor tem respondido a minha oração, e o Senhor tem trazido resposta através dos testemunhos dos meus irmãos, ó Pai, fica conosco, Senhor, concedendo grandes bênçãos, eu te peço, te agradeço, certa resposta, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus filhos, seu papai, sua mamãe, amém? Que Deus supra o desejo de teu coração. Vamos fazer um minutinho de oração para Deus revelar o culto escondido. Eu vou apresentar mais uma vez a água na mão de Deus, né? Os currículos, pedidos de orações, amém? Para que Deus venha trabalhar em nosso favor. Amém? Mais à noite estarei na casa do Pai, ministrando a palavra de Deus. Amém? Você é meu convidado especial. Se você sentir de Deus, né? De assistir um dos cultos, né? Realizado ali na Igreja Pentecostal Deus é Amor, localizado na rua Comandante Ataliba Euclides Vieira, número 472, Jardim Nilópolis, Campinas, São Paulo, em frente do DR. O ônibus é 345, próximo da cidade judiciária. Cidade judiciária aqui em Campinas, quase todo mundo conhece. Amém? Então não tem como errar. Amém? Se você sentir de Deus de levar um currículo seu, tá? Você está desempregado, leva um currículo seu para mim estar orando em teu favor. Amém? Se você sentir de Deus de colocar o seu nome lá, ó, lá na igreja, você vai lá e coloca o seu nome aqui no livro de oração.
estarei orando por você também. Amém? Orando por você e por toda a família. Você vai receber oração todos os dias. Amém? Todos os dias você vai receber a visita do anjo de Deus. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração para Deus revelar o culto escondido? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, pelo poder do Teu amor, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, venha revelar o culto escondido, ó Pai. Derrama chuvas de bênção, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, meus vizinhos, meus amigos, meus parentes. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas nesta hora, ó Pai. Abre porta onde não tem porta. Em nome de Jesus, ó Pai, venha ungir a água na unção da saúde. Venha ungir os currículos, abrindo as portas do emprego. Venha ungir o nome do meu irmão, da minha irmã, resolvendo todos os problemas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio no milagre. Eu creio na resposta de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus me revela, não mente, não engana. 15 pessoas. Jesus está curando você de uma azia na boca do estômago. Amém? Uma queimação profunda. Através do poder da revelação, essas 15 pessoas estão sendo curadas de azia na boca do estômago. O Espírito Santo de Deus me revela, não mente, não engana. Tem uma jovem que está sendo ameaçada pelo companheiro. O companheiro ameaçou de matar você. Deus está dando um grande livramento para você, amém? É uma jovem, o Espírito Santo de Deus me revela que o seu companheiro ameaçou de tirar a tua vida. Mas pelo poder da oração, você está acompanhando as orações, Deus está te livrando e te guardando. O Espírito Santo de Deus me revela, não mente, não engana. Tem 5 pessoas que jogaram terra de cemitério na tua casa para dar desespero em você. Para você querer vender a sua casa, sair de dentro de casa. Dentro da tua casa você não tem paz. Amém? Mas o Senhor Jesus está mandando um anjo aí na tua casa para retirar a terra de cemitério que foi jogada aí. Amém? Você não tem alegria de ficar dentro da tua casa. Mas Deus está repreendendo esse mal que está aí dentro da tua casa, arrancando e jogando por terra. O Espírito Santo de Deus me revela uma mãe desesperada com o teu filho. Filho homem, tá? Está dando muito trabalho. Deus pede para você pegar uma peça de roupa e apresentar na oração da fé. Deus vai dar libertação para o teu filho, tá? É um filho que está dando um trabalho que só Deus pode ter misericórdia. Amém? Não obedece a mãe, não obedece o pai. Bate de frente. Amém? Então vamos orar por esse filho, para Deus trabalhar no coração dele, para ele ser obediente ao pai e à mãe. O Espírito Santo de Deus me revela aqui 2 pessoas, para vocês orar pela tua família. Amém? O inimigo está lutando para tirar a vida de seus familiares. Para vocês orar pelos teus familiares, entrar em oração, que grande é o livramento. O Espírito Santo de Deus me revela aqui 50 pessoas. 50 pessoas vão ser curadas do Covid-19. Essas 50 pessoas, elas já estão sentindo o sintoma do Covid-19. Amém? E através desta live de oração, 50 pessoas vão ser curadas milagrosamente pelo poder da oração. Amém? Deus vai limpar o teu pulmão, o teu sangue, a tua garganta, porque o nosso Deus, Ele é o autor do corpo humano. O nosso Deus tem a maior ciência, né, que somos nós. Amém? O nosso fabricante é Deus, né? E o nosso manual é a Bíblia. Amém? Quando nós sentimos mal, passamos mal, vamos no manual de Deus. Amém? Que Ele tem resposta para todos os problemas que chegam até a mim e até você. Amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui orando pelos casais. O meu casamento nas mãos de Deus. Você que fez propósito é com Deus, né? De estar toda segunda-feira comigo, orando pela sua vida sentimental. Amém? Orando pelo seu casamento, pelo namoro, pelo noivado. Orando pelos que estão, amém, se preparando para casar, pelos noivos. Amém? Você que está pensando em construir uma família, vamos entrar em oração. Amém? Antes de você construir a família. Porque depois vem a luta, vem as provas. Então Deus vai ajudar você a passar por este mar de problemas. Amém? Vamos fazer a oração da fé para nós entregar essa live de oração nas mãos de Deus. É a última oração, oração do agradecimento, oração da fé. Amém? Vamos fazer a oração da fé. Oremos a Deus. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Bondoso Deus e soberano Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento sagrado de oração, ó Pai, oração da fé, ó Pai. Aquele que não foi revelado, não fique triste, porque a oração da fé salvará o doente. E se tiver alguém que cometeu algum pecado, será lhe perdoado através da oração da fé. Perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, ó Pai. Ó Deus de poder, Deus de maravilha, abençoa meu irmão que aceitou Jesus como Salvador. Fortalece os novos convertidos, meu Pai. Fortalece meu irmão para descer as águas batismais. Fortalece a minha irmã para andar nos teus caminhos santos. Senhor, é a última oração, ó Deus, oração do agradecimento. Muito obrigado, ó Deus, por esta rica oportunidade. Fica conosco, Senhor, concedendo as grandes vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Hoje à noite estarei orando por você e na madrugada estarei orando por você. Deixa aí nos comentários o que você quer receber da parte de Deus. Para mim estar de joelho no chão, né? Orando na madrugada, ao qual eu fecho a porta do meu quarto e vou falar com Deus em silêncio. Amém? Como se diz, né? Em silêncio, o inimigo não vai poder destruir aquilo que eu estou pedindo para você. Amém? Porque ele ouve o que nós oramos, ele vai lutar. Mas Deus está na frente. Lembre-se que Deus é mais. Amém? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do teu irmão Cristo, cooperador João Cláudio Girola. E um forte abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na santa paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, meus queridos irmãos.